Gente, vamos continuar a resolução aqui, ó. Aqui tá desse jeito que eu comecei a fazer a filmagem, não deu certo. Mas olha só, aqui, ó, nós temos uma subtração, tá? Base 10 a menos 3, base 10 a menos 3. O coeficiente aqui é 1,2, o coeficiente aqui é menos 3. Então, eu vou efetuar a subtração entre os coeficientes, tá? Coeficiente 1,2 e coeficiente 3, tá? Bom, como que eu efetuo essa subtração? Tá aqui. 1,2 menos 3, eu vou colocar o maior em cima, o maior em valor absoluto. Ele tá negativo, mas eu coloco em valor absoluto. E abaixo 1,2, lembrando que parte inteira abaixo de parte inteira. Posso colocar uma vírgula aqui e efetuar a subtração, tá? Aqui eu vou pegar um emprestado desse 3. Então, aqui vai ficar 10. 10 menos 2, 8. Dessa vírgula, peguei o emprestado de 3, ficou 2. 2 menos 1, 1. Então, 1,2 menos 3, vamos colocar aqui 1,8. E agora a gente olha o sinal. Quem é o número maior absoluto aí? É 3. Ele está negativo, então esse vai ficar negativo. Vezes 10 a menos 3, ok? Lembrando que esse número não está em notação científica. Por quê? Porque para estar em notação científica, esse coeficiente aqui tem que ser de 1 até 9. Não pode ser negativo. E esse está negativo, tá? Então, eu apenas resolvo, mas não está em notação científica, certo? Esse aqui, ó, operação central, subtração, base 10 a quarta, base 10 a quarta. Bom, então, se as bases são base 10, expoente 4, eu posso efetuar ó, esse aqui menos esse aqui. Então, vou colocar o 10 a quarta em evidência e efetuar os coeficientes. Coeficiente 3 menos coeficiente 1. Então, 3 menos 1. Então, vamos efetuar 3, coloco 3 acima, porque ele é maior, 1,0. Parte inteira aqui é 1, então fica embaixo, parte inteira 3, certo? Passa a vírgula, coloco 0, 0 menos 0, 0. 3 menos 1, 2, certo? Então, 3 menos 1,0 é 2,0. Vezes 10 a quarta. Quem é parte inteira aqui? 2. Parte inteira cabe dentro daqueles números lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para ser notação científica, tem que ser de 1 a 9, certo? Acompanhado de potência de base 10. Não pode ser um número sozinho, igual 2, 3. Tem que ser um desses vezes potência de base 10, tá? Então, aqui, operação central, subtração, base 10 a quinta, base 10 a quarta. Então, vamos colocar aqui. Olha, se é uma subtração à operação central, eu não posso subtrair 2 menos 1 aqui. Por quê? Porque aqui é base 10 a quinta, aqui é base 10 a quarta. Então, são diferentes as bases 10 de expoentes diferentes. Então, vamos tornar essa base aí com expoente igual. Para a base 10 a quinta ficar igual a base 10 a quarta, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por menos 1, 10 a menos 1. 5 menos 1, 4. Então, vai ficar 10 elevado à quarta. Mas aí, eu vou ter que compensar com 10 elevado a mais 1, tá bom? Então, pego o coeficiente 2 vezes. Agora, eu vou pegar a parte aqui da potência que eu vou trabalhar aqui, certo? 5 menos 1, 4. Então, vezes 10 elevado à quarta, certo? Já trabalhei aqui. O que eu fiz? Vezes o 10 elevado a mais 1, que eu coloquei para compensar, vezes menos aqui, menos 1, vezes 10 à quarta.
Agora que caiu na situação que eu preciso, ó. Base igual, base 10 à quarta, base 10 à quarta, operação central, subtração. Ah, mas o que que eu faço com esse 10 a mais 1 lá que eu coloquei para compensar? Você passa ele aqui usando aquele método de andar casas para a direita ou casas para a esquerda. Então, se é 2 vezes 10 elevado a mais 1, certo? Aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a mais 1. 2 vezes 10 é o mesmo que 20. Então, esse aqui já foi. 20 vezes 10 à quarta menos 1,0 vezes 10 à quarta. Bom, base 10 à quarta, base 10 à quarta, um menos ali. Quanto que eu tenho aqui? 20 na primeira, menos 1,0, que é o mesmo que 1 na segunda, vezes 10 à quarta, ok? Então, vamos lá. Quanto que é 20 menos 1? 19, vezes 10 à quarta. Só que eu preciso passar isso para anotação científica. Então, aí eu vou olhar primeiro o número aqui. Ele é 1, está dentro os números que eu preciso. Só que para isso eu vou ter que andar para trás, uma casa para trás, só o 9. Se eu vou andar, eu vou multiplicar por 10 a menos 1 e compensar com 10 a mais 1, ok? Então, vamos andar uma casa para trás? Então, andei uma casa, ó, 1,9, passa a vírgula aqui, andei a 10 a menos 1, vezes 10 a 1 para compensar, vezes 10 a quarta. Então, 1,9 vezes 10 à quinta, tá bom? Então, quem é a parte inteira aqui? 1, está dentre os números que eu preciso. Aqui, operação central, qual é? Adição. 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 4. Expoentes, base 10 de expoentes diferentes. Então, não posso adicionar, a não ser que eu torne essas bases com expoentes iguais. Então, 10 a menos 2. Para ficar igual a 10 a menos 4, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 2 novamente, né? Menos 2, menos 4. Sinais iguais, soma, conserva o sinal, ok? E aí, eu vou compensar com 10 a mais 2, certo? Perceba que eu estou fazendo no cantinho aqui artifício que tem que fazer para tornar as potências de bases iguais e expoentes iguais também, certo? Conservo 5, aí eu volto lá em cima. Eu fiz o artifício só para vocês visualizarem. Volto lá em cima, fazer de azul, 5, tá? Vezes 10 elevado a menos 2, menos 4, vezes 10 ao quadrado, que eu coloquei para compensar. Agora, eu continuo lá a parte que tinha, mais 1,0 vezes 10 a menos 4, ok? Então, 10 a menos 4, 10 a menos 4. Só que o 2, o 10 elevado ao quadrado que eu coloquei para compensar, eu preciso tirar ele de lá, para ficar só base 10 a menos 4. Como? Eu vou tirar ele de lá, colocando aqui no número. 5 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 4, mais 1,0 vezes 10 a menos 4. 5 vezes 10 ao quadrado significa que é 5 vezes 100, porque 10 ao quadrado é 100. Ó, expoente positivo, vou andar 2 casas para frente. Uma casa, 1 zero. Outra casa, 2 zeros. 5 vezes 100, 500. Vezes 10 a menos 4, mais 1,0 vezes 10 a menos 4. Agora sim que eu vou resolver a questão. Ó, base 10 a menos 4, base 10 a menos 4 e uma adição entre eles. Bom, esse aqui mais esse aqui.
o 10 a menos 4 em evidência, porque está multiplicando tanto 1 quanto 500. O coeficiente aqui é 500, mais o coeficiente aqui é 1,0, certo? Então, 500 mais 1, 501, vezes 10 a menos 4. Bom, esse número não está em notação científica, porque o número aqui é 501. Eu preciso que a parte inteira seja de 1 a 9. Então, o que eu vou ter que fazer? O primeiro algarismo é 5, não é? Então, eu vou tentar fazer com que esse número aqui seja a minha parte inteira. Para isso, eu vou andar para trás. Olha, para trás, 2 casas, esta e esta, e passar vírgula aqui, ok? Para eu andar para trás, eu vou multiplicar. Para trás é negativo o expoente. 1, 2 casas, menos 2. Vou compensar com 10 ao quadrado, certo? Então, 501. Se eu vou multiplicar por 10 a menos 2, andando para trás, para a esquerda, menos 2, 2 casas. 1, 2, passei a vírgula. Então, esse aqui já foi. Andei. Vezes 10 ao quadrado, que eu coloquei para compensar. Agora, eu continuo. Vezes 10 a menos 4. 5,01 vezes 10 elevado a base 10, base 10. Vou somar os expoentes, certo? Mais vezes menos, menos. 2 menos 4, que vai ficar aqui. Então, 5,01 vezes 10 elevado, ó. Tem uma dívida de 4 e só tenho 2. Vou pagar 2 e ainda vou ficar devendo 2. Ah, professora, esse número agora está em notação científica? Sim. Quem é a parte inteira aqui? 5. 5 está dentro dos números que eu preciso, tá? Vou fazer o último. Uma adição, certo? Potência, base 10 a terceira, base 10 a quarta. Vão tornar essas bases aí iguais. Então, 10 a terceira vai se tornar 10 a quarta. Como que eu faço isso? Para 10 a terceira ficar igual a 10 a quarta, eu tenho que somar 1. 3 mais 1. Para isso, eu vou compensar multiplicando por 10 a menos 1. Lembrando que 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 1 é 1. E 1 vezes 7,8 é 7,8. Tá? Então, vamos fazer? Olha aqui. Conserva 7,8 vezes. Eu preciso que essa base seja 10 a quarta. Então, vou pegar isso aqui. 10 a terceira vezes 10 a 1, somos os expoentes. 10 elevado a 3 mais 1, 4 vezes o 10 a menos 1 que eu coloquei para compensar. Agora, eu continuo copiando lá. Por enquanto, eu estava fazendo só o artifício aqui para tornar essa base 10 de expoente 4. Agora, eu continuo colocando. Mais 1,2 vezes 10 a 4, escrevendo o restante. Bom, 7,8 vezes. Esse 10 a menos 1 pode me atrapalhar, vai me atrapalhar, porque eu só preciso do 10 a quarta. Eu preciso que eles sejam iguais para eu poder somar. Então, o que eu faço? Eu vou colocar o 10 a menos 1 aqui antes, para eu trabalhar esse 10 a menos 1 com o número, vezes 10 a quarta, mais, e continuo copiando o restante. Só passei esse 10 a menos 1 para cá e o 10 a quarta. 1,2 vezes 10 a quarta. Bom, se é 10 a menos 1, significa que eu vou andar para trás. Ó, expoente menos 1. Então, vou andar para a esquerda. Quantas casas? Uma. Como esse número é decimal, eu vou andar a partir da vírgula. Então, vou andar a partir do 7. Então, a vírgula estava aqui, ela vem para cá, ó. Estava aqui, ela vem para cá. É como se a vírgula andasse a cada casa que eu tenho aqui, um algarismo. Então, ela vem para cá, fica 0,78. Aí, já fiz isso aqui. Já resolvi essa parte lá de cima. Agora, ficou vezes 10 a quarta, mais 1,2 vezes 10 a quarta. Bom,
Expoentes iguais, bases iguais. Agora eu posso resolver a adição. Coloco 10⁴ em evidência, lá, que ele multiplica tanto esse primeiro quanto esse segundo. 0,78 mais 1,2. Vou lá no cantinho, lembrando que parte inteira aqui é 0, parte inteira aqui é 1. Vou somar 0,78, parte inteira aqui é 0, parte inteira aqui é 1. Então, ó, 1 tem que ficar abaixo de 0, parte inteira, abaixo, parte inteira. 7 é décimos, na parte decimal, 7 é décimos. Na parte decimal, quem é décimos aqui em 1,2? É o 2, então décimos embaixo de décimos, certo? Vou somar. Como 1,2 é o mesmo que 1,20, eu posso colocar o 2 se eu quiser, tá? 8 mais 0, 8. 7 mais 2, 9. Desce a vírgula, 1 mais 0, 1. Então, 1,98 vezes 10 elevado à quarta, ok?